Espero que tenham desfrutado destes momentos de convívio, hoje de facto num ambiente mais intimista. Cabe-me a honra de apresentar a nossa oradora convidada, a doutora Lídia Pereira, licenciada em Economia pela Universidade de Coimbra, e friso excepcionalmente a idade, 27 anos. É presidente da Juventude do Partido Popular Europeu. Iniciou a sua atividade política na Juventude Social Democrata em Coimbra e tornou-se vice-presidente da Distrital e, mais tarde, diretora das Relações Internacionais, bem como membro da Comissão Política Nacional da Estrutura. Iniciou a sua carreira profissional no Banco Europeu de Investimento, é consultora numa das maiores multinacionais a nível mundial, fez Erasmus em Praga e mestrado no Colégio da Europa em European Economic Studies. O YEPP é o Youth European People's Party, é a estrutura política da juventude do Partido Popular Europeu, PPE, reunindo mais de 60 juventudes partidárias oriundas de mais de 40 países europeus. Elegeu algumas bandeiras para o seu mandato, das quais seguramente, se vir interesse, falará: digitalização da economia, futuro do trabalho, futuro da agricultura, uma Europa sustentável, atentas às alterações climáticas e renovação das gerações. Em todo caso, honra-nos hoje com a sua presença e, como nossa oradora convidada, vai falar-nos sobre o tema União Europeia, a juventude e o projeto de gerações. Permita-me, doutora Lídia Pereira, que lembre apenas, esqueci-me de o fazer, que já estamos em direto através do canal Económico TV. Portanto, desde o início das palavras do Dr. António Gonçalves até ao fim do debate, tudo o que se passa estará a chegar à casa de muitos portugueses, não só em Portugal, como pelo mundo fora. E não queria deixar de fazer esta referência para que saibamos que estamos em direto. Este vídeo depois será, como sempre, colocado também no nosso canal YouTube, na nossa página de Facebook e no nosso site, e, portanto, estará à disposição de quem o pretender rever. Doutor, o palco é todo seu. Muito obrigado. Muito boa tarde. Muito obrigada pela simpática apresentação. Senhor Presidente do International Club of Portugal, Dr. Manuel Ramalho, distintos membros do clube, senhoras e senhores deputados, a todos os dirigentes locais, distritais, nacionais, sociais-democratas e democratas cristãos e distintos membros da sociedade civil. Gostaria de começar por agradecer ao Dr. Manuel Ramalho pelo amável convite e pela mobilização. É meritório e, por isso, nunca é demais sublinhar o esforço e o empenho daqueles que ativamente vão dando voz à juventude, que reclama por um espaço, e nós bem sabemos, um espaço legitimamente na sociedade. Permitam-me dizer que, antes de mim, como bem saberão, já por aqui passaram outros jovens de relevo, de destaque e de referência nacional e internacional, jovens como a Margarida Balseiro Lopes, Presidente da Juventude Social Democrata, ou como o Francisco Rodrigues dos Santos, Presidente da Juventude Popular, ambas organizações, ou ambas juventudes partidárias, membros do IEP, do Youth of the European People's Party, portanto a juventude do Partido Popular, à qual presido. E apesar de eu ser militante da JSD e, por conseguinte, do PSD, é bom ver que os dois partidos, PSD e CDS, andam normalmente lado a lado. Também gostaria de agradecer a todos os presentes que optaram por este almoço e por me ouvir, e espero que esta hora seja para vós uma hora proveitosa. União Europeia, a juventude e o projeto de gerações. Foi com toda a liberdade que pude escolher o tema, mas confesso que não foi tarefa fácil definir os principais eixos deste discurso, desta intervenção. Dado que incluí gerações no tema, estruturei a intervenção de uma forma tradicional ou convencional. Abordarei o presente, o passado, o presente e o futuro. Tentarei dar a minha visão sobre a importância do projeto europeu para Portugal,
os desafios trazidos pela crise financeira, a crise migratória e os consequentes problemas identitários que a Europa hoje atravessa. Terminarei com as bandeiras políticas que considero inadiáveis, capazes de devolver aos cidadãos e sobretudo aos jovens, a confiança num futuro promissor. A entrada de Portugal na União Europeia, em 1986, revelou-se fundamental na estabilização e na consolidação democrática de um país que vinha de 40 anos de isolamento, de ditadura e de anos turbulentos que se seguiram à Revolução de 1974. Portugal abriu-se à Europa e ao mundo. A promessa de melhoria das condições de vida, de salários mais altos, de mais escolas, de mais hospitais, empolgou o povo português e traduziu-se numa euforia generalizada. O entusiasmo era de tal forma arrebatador que nas primeiras eleições ao Parlamento Europeu a taxa de participação foi de 70%. E deixem-me sublinhar esta percentagem porque contrasta e preocupa-me com a percentagem de 70%, passa a redundância, de abstenção nas mesmas eleições de 2014. Jacques Delors dizia que a Europa é como uma bicicleta, não pode parar porque senão não podia parar porque senão caía para o lado. E assim foi. A Europa continuou a crescer, a moeda única, o euro, tornou-se uma realidade, a Comunidade Económica Europeia deu lugar a uma união política. E tudo corria bem. De repente, somos assolados pela crise financeira de 2007, 2008, de consequências gravíssimas e que nós ainda hoje sentimos. A crise financeira abriu feridas e revelou fragilidades para as quais a União Europeia ainda não estava preparada e, portanto, o descontentamento com a Europa cresce. A dimensão da crise trouxe à tona outros problemas e a crítica generalizada é que a Europa não é eficaz. Não é eficaz na gestão da crise do euro, não é eficaz na gestão da crise migratória e não é eficaz ou não dá uma resposta eficaz à crise de segurança. E porquê esta alegada ineficácia ou incapacidade de resposta? Resulta da circunstância de, por um lado, a resposta a estas crises só poder ser europeia e, paralelamente, a política vai funcionando de forma fragmentada em cada Estado-membro que vai decidindo como se fosse autónomo. E chegamos, por isso, ao presente. A Europa que, no início, justificava a sua existência como promotora da paz, da solidariedade, da prosperidade, vê-se hoje no rescaldo de uma crise, da crise financeira, vê-se a braços com uma crise migratória sem precedentes, que arrasta consigo um paradigma político, o populismo, que, não sendo novo, ameaça a estabilidade, acorda fantasmas de um passado marcado por guerras, ódios e desafia a democracia representativa tal como a conhecemos. Traz à discussão conceitos de democracia liberal, democracia iliberal, autoritarismo, entre outros. E é preciso refletir sobre a origem desta nova narrativa. De onde vem o populismo? Porque é que os assuntos relacionados com a segurança, com a imigração, fronteiras, passaram a estar exclusivamente na ordem da agenda política, na ordem do dia? No fundo, porque é que a Europa se tornou tão impopular? A minha análise é simples. Enquanto a Europa registrou um crescimento, convergência económica, houve garantia de apoio popular à União Europeia. Sucede que este modelo de legitimação da União Europeia pelos resultados foi posto em causa com a crise financeira. E é precisamente a circunstância da crise financeira que tem vindo a tornar cada vez mais visível um fenómeno que é anterior à própria crise. Um fenómeno que se tem vindo a agravar, a globalização e o agravamento das desigualdades. É inegável que a globalização trouxe e gerou mais riqueza ao mundo. No entanto, é essa riqueza que se tornou manifestamente assimétrica. Estamos perante um agravamento de desigualdades, como dizia no início. É a desigualdade que agrava, que extrema posições,
numa rejeição das elites e que origina o populismo. Mas é preciso sublinhar que o fenómeno do populismo não é exclusivo da Europa. Se olharmos para os Estados Unidos, para o Brasil, na Turquia e na Rússia desafia-se a democracia liberal, vive-se uma espécie de ditadura da maioria. E, finalmente, à semelhança de vários países europeus, também a questão da imigração se encontra no topo da agenda política norte-americana. Vemos que o mundo avança a um ritmo acelerado e temos, por isso, enormes desafios pela frente. O futuro é amanhã. A minha experiência no IEP permite-me observar as diferentes abordagens, posições que cada país assume relativamente ao futuro. E essa é uma das grandes vantagens de pertencer a esta plataforma, ou a este partido político. Nos congressos dos partidos políticos e das juventudes em que tenho participado, os temas são, na grande maioria, planos, discussões a médio e longo prazo para cada país. Estive em novembro passado no congresso do Fine Gael, na Irlanda, o partido irmão do PSD, e discutia-se a Irlanda 2040. Estive na Alemanha, falava-se sobre a Alemanha 2030. Em Espanha, no fim de semana passado, Espanha 2030. E isto tudo contrasta com a ausência de discussão e de uma visão estratégica para o futuro de Portugal. Portugal, navegamos à vista. E é com vista no futuro que eu gostava de partilhar convosco as prioridades ou as bandeiras políticas do IEP e daquilo que eu considero fundamental para a juventude europeia. Sobre a participação jovem e o combate à abstenção. Temos que convencer os jovens com a indiferença pela política de que a política pode ser altruísta e que pode mudar o mundo. Estas palavras não são minhas, são de Mário Vargas Llosa, Nobel da Literatura, e proferi-as no discurso do Partido Popular em Espanha, em que participei há uma semana atrás. E revela bem a urgência da juventude, de ligar a juventude à política. E por isso é, para mim, uma das grandes preocupações, enquanto Presidente do IEP, e eu vejo que aquilo que aconteceu no referendo do Brexit, em que milhares de jovens se furtaram a votar, acaba por ser sintomático para outros atos eleitorais. E, portanto, é fundamental fazer campanha pela importância do voto junto dos mais jovens. Como é que fazemos isso? É preciso falar para os jovens, é preciso falar com os jovens. Quais é que são as causas da juventude hoje em dia? Ouvimos em Portugal, e é um pouco por toda a Europa, a questão do alojamento, da emancipação, a independência, a igualdade de género, alterações climáticas. Ora, é preciso que os partidos políticos falem destes temas, ou proponham soluções para que os jovens se sintam incluídos e com razões para ir votar. E acho que isso não tem acontecido. As juventudes partidárias têm, de facto, feito e alertado, têm feito um trabalho importante nestas matérias, mas não é suficiente. É preciso também repensar a forma de fazer política. Eu costumo dizer que politics is people's business. Não no sentido do capital, mas no sentido da proximidade política que devemos ter com os eleitores. Estar próximo das pessoas, dos jovens, é muito importante. Ouvir mais do que falar é importantíssimo. Veja-se, por exemplo, o que está a acontecer hoje em dia com o Vox, o novo partido dito de extrema-direita em Espanha, que nasceu de militantes do Partido Popular, e vejamos aquilo que eles têm feito, a eficácia da comunicação política que têm conseguido no país mesmo aqui ao lado. Vai ao encontro dos jovens em bares, em bibliotecas, e debatem com eles política. Tem uma presença ativa nas redes sociais e tem toda uma estratégia que é manifestamente eficaz. E, portanto, é preciso revolucionar a comunicação. Usar todas as plataformas disponíveis, porque é através da comunicação que chegamos às pessoas, que chegamos aos jovens. Temos de falar claro, ter uma mensagem simples e dizer a verdade. No que respeita ao combate às desigualdades,
a digitalização, o mercado de trabalho, o novo contrato social. Estes são os grandes desafios da próxima década. A política tem de vir primeiro. Um dos slogans do IEP, no passado, foi Moving Forward, Leaving No One Behind. Continuar sem deixar ninguém para trás. Sabemos, por exemplo, que a digitalização em Portugal, segundo um estudo publicado recentemente pela CIP, diz que vão desaparecer cerca de 1,1 milhões de empregos em Portugal nas próximas décadas. E, portanto, isto terá um impacto brutal no mercado de trabalho, como conhecemos, e na própria força de trabalho. E, portanto, devemos ambicionar um país e uma Europa digital e humanista que ofereça um futuro para todos, e isso passa por investir no capital humano, em educação e formação ao longo da vida, no apoio à transição, na viabilização de novos tipos de trabalho, mais diversificados até. Por isso vemos que o progresso técnico, a automação, a inteligência artificial estão a revolucionar a natureza do trabalho. Vemos novos modelos de trabalho, o crescente trabalho independente, a gig economy, a economia de plataformas, mas vemos também uma estagnação do rendimento das economias avançadas e que tem um impacto negativo na capacidade de realização pessoal dos jovens e de todos nós, em última análise. E não podemos ignorar este fenómeno e é por isso fundamental garantir que temos políticas sociais em prática que captem os benefícios desta destruição criativa. Se não pensarmos numa visão estratégica hoje, para enfrentar os desafios que esta mudança implica, as assimetrias, as desigualdades, os info-excluídos, certamente que aumentarão e a tensão e a contestação social não tardarão. É por isso que a educação é tão importante. Mas é pena que em Portugal, em vez de discutirmos este futuro, optemos por discutir a eliminação das propinas. São prioridades. Sobre as alterações climáticas, sabemos que só temos um planeta. Não há planeta B, nem há plano B. Temos, por isso, a obrigação de gerir de forma consciente, responsável, os recursos que são escassos para as gerações futuras. As alterações climáticas e a sustentabilidade são desafios europeus que exigem respostas europeias. Temos de discutir a economia circular, definir metas, podemos ambicionar uma Europa movida a veículos elétricos em 2030. Temos que ser sonhadores, apesar de, com os pés assentos na terra, continuarmos a ser um pouco realistas. E este assunto das alterações climáticas é um assunto da juventude. E dou um exemplo. Na semana passada, em Bruxelas, cerca de 35 mil estudantes do ensino secundário desfilaram pelo centro da cidade, em que manifestavam as suas preocupações relativamente às alterações climáticas e diziam: nós queremos um país onde possamos respirar, onde possamos viver e onde possamos ser felizes. E isto aconteceu. 35 mil jovens que desfilaram por este tema. Justiça intergeracional. Vários estudos sugerem que os millennials, portanto a minha geração, vivem pior do que a geração anterior, do que a geração dos meus pais, ou dos nossos pais. E é verdade, e veja-se a questão do acesso à habitação, a estabilidade ou a volatilidade do emprego, a incerteza das pensões, a idade da reforma. Isto são tudo temas que nós vamos ter que lidar, porque será o nosso futuro, e 30, 40 anos em história não é nada, e, portanto, temos que antecipar estas preocupações. E estas variáveis devem pesar na responsabilidade política de discutir um novo contrato social. O IEP, enquanto maior organização política de juventude da Europa, representamos cerca de 1 milhão de jovens europeus, nós queremos liderar esta discussão para um novo compromisso político e queremos ser a inspiração, a imagem de confiança para os jovens europeus. Internamente, o IEP tem sido pioneiro na discussão destes temas e é fundamental garantir mais envolvimento de toda a sociedade. É urgente mais representação e mais participação jovem na política. Eu recordo os 70% de abstenção em 2014 nas eleições europeias. Temos de ir ao encontro dos jovens, estar onde eles estão.
A política nacional e internacional, os fenómenos como o populismo, os gilets jaunes, os novos problemas sociais, inevitavelmente desafiam os partidos políticos e as instituições que tardam em adaptar-se. Eu quero viver numa sociedade promotora da igualdade de oportunidades, de justiça social, realista, humanista, capaz de construir pontes. Uma sociedade com futuro, sem excluir ninguém. Com todos. Obrigada. Carlos, 2 cafezinhos também. Lídia, por favor. Doutora Lídia Pereira, um dia depois do mundo ter ficado a saber que Portugal vai anfitriar as Jornadas da Juventude daqui a 3 anos, foi de facto muito bom termos confirmado que também o nosso país tem jovens com o seu talento que conseguem, à escala global, um prestígio que muito nos estimula, que muito nos honra. Aqui para o nosso clube é tão imenso, porque sempre fizemos um esforço para trazer jovens para o nosso clube. Infelizmente, em Portugal ainda não é muito usual, numa sala como esta, em eventos como os nossos, vermos uma assistência de jovens muito expressiva. Aqui sempre fizemos, e este terá sido, penso eu, o primeiro clube a procurar ter um núcleo juvenil organizado, estruturado, com liderança própria. Sempre fizemos um esforço nesse sentido. E como mencionou no início das suas palavras, já por aqui passaram muitos jovens que nos fizeram acreditar que, contrariamente ao que alguém disse, e que numa determinada fase da história recente do nosso país parecia ser verdade, afinal, os nossos jovens não estão à rasca, nem são uma geração rasca. Não mencionou, nem era possível mencionar todos os jovens importantes que por aqui, importantes no sentido de que nos trouxeram algo que nós gostamos de ouvir. Não mencionou, por exemplo, o nome do Dr. António Leitão Amar, que está aqui hoje connosco e também foi nosso orador, secretário de Estado da Administração Local, foi nessa qualidade que cá veio. Ainda hoje é jovem, quando cá veio era mais jovem. É um prazer, Sr. voltar a vê-lo aqui connosco. E de preferência muito jovem, como continua a ser. Também tivemos, e com estas palavras concluía, falando em juventude, não da política, mas de outra área, um dos jovens mais talentosos da Europa, como nosso orador, e que nos surpreendeu aqui com uma intervenção fantástica. Estava cá nesse dia o Dr. Zé Ribeiro Castro, e com certeza mais alguns dos participantes, mas de repente lembrei-me do Dr. Zé Ribeiro Castro, o Michael Peters, presidente da Euronews, que na altura, creio eu, não tinha mais do que 30 e poucos anos, e que fez aqui um discurso interessantíssimo, num mês de Natal, penso que há cerca de 5 anos atrás, e que também nos surpreendeu em algumas coisas. Às 8 da manhã, quando o staff do clube chegou a esta sala, já ele aqui estava.
Ele tinha vindo na véspera, dormiu neste hotel e já ele aqui estava para ele próprio tratar de todas as questões técnicas e logísticas inerentes à sua intervenção. Este clube nasceu em 2007, já por aqui passaram mais de uma centena de oradores e foi o único caso que tivemos assim. O presidente de uma instituição, de um grupo importantíssimo a nível europeu e conhecido em todo o mundo, às 8 da manhã estava aqui nesta sala. Bom, estamos então a entrar no período de perguntas e respostas. Como sabem, é apenas uma pergunta por cada interveniente e, de preferência, com algum poder de síntese. Hoje não temos assim uma necessidade tão grande de poder de síntese, porque estamos em número inferior ao habitual, mas para que possamos dar oportunidade a vários participantes, mesmo assim gostaríamos que fossem, tanto quanto possível, diretamente à questão. E a primeira mão no ar está na mesa, Canadá. Por favor, lembre-nos o seu nome. Já tem o microfone aí ao seu lado. Muito obrigado. Meu nome é José Cerdeira. Queria perguntar o seguinte à Lídia. Para já, parabéns pelo teu discurso e pela difícil conciliação que deve ser a tua vida de trabalho com a tua vida de juventude partidária. O que eu queria perguntar é o seguinte. É difícil criar interesse pela política europeia. Toda a gente sabe isso. Tomemos o caso das pessoas mais interessadas, dos que já estão em juventudes partidárias. Acontece, por exemplo, que podemos seguir um debate, um debate que nos apaixone no Parlamento Britânico ou até do PP espanhol. Eu, como pessoa interessada, nunca me ocorreu. As vezes que vi um debate no Parlamento Europeu era apenas por assuntos que chamavam a atenção porque as pessoas tinham algum receio do que é que se ia passar, porque era visto como negativo de alguma relação europeia que estão aqui a impor ao país. E a minha pergunta é como é que isso pode mudar? Não há, além de uma curiosidade, não diria que há um interesse, infelizmente, enorme em ver as notícias europeias da Euronews, são porque passam, mas não há um verdadeiro interesse apaixonante em ver debates e em ver lutas políticas no Parlamento Europeu. Eu digo lutas políticas porque é o que manifestamente é capaz de puxar mais mediaticamente. E a pergunta é como é que isso pode corrigir? Não haverá uma resposta simples. Posso tratá-la como trato em off, só pelo nome. Lídia, prefere responder já ou juntávamos aqui mais duas questões? Como preferir. Costumamos juntar 3 questões e temos o Dr. Zé Ribeiro e Castro com a mão no ar. Muito obrigado à Lídia Pereira pela sua exposição. Eu vou ser um bocadinho mais demorado do que o habitual, mas tenho que situar a minha pergunta. E gostava de ouvir sobre isto. Eu creio que o que falta hoje em dia ao discurso europeu, dos partidos, dos grandes atores, é despertar nas pessoas o sonho europeu. Como os americanos têm The American Dream, nós estamos esquecidos e nunca falamos do European Dream. E, portanto, dos grandes propósitos que animam a Europa, começando nas causas fundamentais. A paz, a liberdade e a democracia, o desenvolvimento económico, o bem-estar para todos, a coesão. Ainda no domingo passado comemorámos o dia do Holocausto, de memória do Holocausto. Enfim, nós podíamos fazer vários dias de memórias de coisas terríveis e que as comunidades europeias justamente se destinam a erradicar do nosso continente. Infelizmente, nomeadamente nas gerações mais novas, talvez porque estão bastante longe desse tempo das trevas da Segunda Guerra Mundial, eu já não o vivi, mas o meu pai falava nisso. Da Lídia, se calhar só os seus avós é que falavam nisso, e com uma memória distante. Eu creio que isso é negativo. E eu creio que é muito importante para as pessoas
mobilizarem-se por um sonho, por um propósito. Porque, obviamente, nas realizações há dias de sucesso e dias de fracasso. E nós não podemos ter, como em Portugal, aquilo que eu chamo uma visão mamífera da Europa. A Europa é boa se dá leite, se não dá leite, já não interessa. E, portanto, nós só pensamos na Europa por causa dos fundos. Portanto, nós temos que ter uma visão maior. Depois eu creio que outra adversidade grande é o federalismo. E acho que o federalismo é um perigo para a Europa e é isso que desencadeia os Brexits e assusta as pessoas. Se tem o meu apoio, aliás, uma pessoa absolutamente insuspeita. O Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, que numa entrevista ao Expresso, em março de 2017, disse isto. O que posso dizer é que quando tinha 15 anos era federalista e agora não acredito nos Estados Unidos da Europa. Ainda bem, ainda bem. Porque os Estados Unidos da Europa são uma quimera perigosa. Nós não podemos ser como os Estados Unidos da América. Portugal não vai ser o Vermont. A Alemanha não vai ser a Califórnia. Nós temos um processo de formação diferente e é preciso ter consciência que o desenvolvimento da União Política, da União Monetária, da União Económica, etc., se faz num quadro que eu chamo unionista e que é um processo completamente novo que nós estamos a desenhar porque não queremos destruir as nações, como aliás o Juncker disse, a Europa não pode ser construída contra as nações. Boa parte do discurso populista arranca disto. Arrancou em França. É por isso que houve o chumbo da Constituição Europeia em França e na Holanda. Quer dizer, as pessoas não querem isso. É absolutamente impensável achar que um dia o Reino Unido vai renunciar ao seu membro no Conselho de Segurança ou a França ao seu membro do Conselho de Segurança. Portanto, isso tem que ser afastado para nos concentrarmos na resolução dos problemas das pessoas. Portanto, eu creio, para terminar, que está na altura de encostar de vez a bicicleta do Delors. Porque esse mito da bicicleta fez-nos acelerar e às vezes para bater com a cabeça na parede, como foi a Constituição Europeia. Não é? Foi um grande espalhanço que não resolveu problemas que nós já tínhamos, nomeadamente a governação económica da Europa, e gerou uma crise crise intelectual, crise de modelo, da qual nós ainda não saímos. Dr. José Ribeiro, obrigado. Pedia-lhe então que já... Muito bem. Doutora Lídia Pereira, como a questão do Dr. José Ribeiro Castro foi mais extensa, eu pedia-lhe que respondesse já, porque tivemos, entretanto, muitas outras mãos no ar. Ok. Vou começar pela primeira, pelo José Cerdeira. Obrigada pela questão. Relativa, como é que nós podemos transformar o Parlamento Europeu ou as instituições europeias de uma forma, ou fazê-las mais atrativas no contexto nacional? Eu, de facto, eu não tenho a receita. Eu não sei qual é que é a melhor receita para fechar este hiato que há entre Bruxelas e entre os Estados-membros. O que eu acho é que, e nós sabemos disso, não é novidade, em cada Estado-membro, a Europa é o bode expiatório. E, portanto, enquanto nós não falarmos de coisas positivas que a Europa trouxe, e dou um exemplo, eu tive a possibilidade de fazer Erasmus e acho que acabou por definir o meu percurso até aqui. E acho que se não tivesse feito Erasmus, provavelmente tinha ficado em Portugal e tinha conseguido tinha atingido a minha realização pessoal de maneira diferente. Mas isto nós não falamos nos benefícios que o Erasmus, por exemplo, trouxe para a juventude. Preferimos culpar ou culpabilizar a questão da crise financeira, a origem da crise financeira em Europa, e é um facto que nós temos fragilidades que a Europa veio a demonstrar e não tínhamos a governança necessária para responder à crise. Agora, o próprio processo legislativo, as várias instituições que fazem parte do processo legislativo tornam toda a mensagem que deve passar para os Estados-membros difícil. Tornar um debate num Parlamento Europeu em que os eurodeputados têm, às vezes, penso, 1 minuto ou 1 minuto e meio para fazer uma intervenção, nunca na vida um debate vai ser interessante. Claro que é muito mais interessante ver um debate do Parlamento Britânico.
Mas isto são problemas. O processo legislativo é tão complexo, tem esta lógica dos trílogos da Comissão Europeia, do Parlamento, do Conselho. Há tantas ideologias conflituantes em todo o processo que eu acho que acaba por esboroar qualquer interesse que os cidadãos europeus legitimamente têm sobre a decisão europeia. Relativamente ao sonho europeu, e obrigada pela pergunta e por ser um desafio a questão do federalismo, e eu vejo muitas vezes confrontada, porque tenho organizações mais céticas relativamente a uns Estados, eventuais Estados Unidos da Europa, é um facto que eu acho que o problema europeu foi que, na emergência de querermos que o projeto não falhasse, foi crescendo. E foi crescendo e houve decisões que deviam ter sido repensadas. A geopolítica, acredito que tenha sido ponderadora em alargamentos que, se calhar, deviam ter sido repensados. E não foram. E, portanto, lembro-me o alargamento de 2004, em que entram 10 países, isto veio gerar uma série de desequilíbrios, e nós, de países da periferia, com uma economia mais débil, mais frágil, sofremos. Agora, eu concordo em absoluto que temos que pensar uma forma de explicar que há um sonho europeu, à semelhança do sonho americano. Talvez não passe por sermos uns Estados Unidos da Europa. Eu tenho também as minhas dúvidas. Eu já disse, há 3 anos atrás ou 4 anos atrás, dizia nós temos que ser os Estados Unidos da Europa. Eu agora tenho mais cautela, tenho mais responsabilidade neste tipo de assunções, e acho que, de facto, temos que primeiro aprofundar a integração que já temos que afinar tudo aquilo que nós sabemos que falhou, a crise financeira provou, e então só depois devemos eventualmente fazer essa nova reflexão. Mas uma coisa que eu acho que é importante deixar claro é que eu acho que eu digo que sou portuguesa e sou europeia, e não sei ser uma sem a outra. Portanto, nós, se conseguirmos mais integração, isso não significa que pomos as nossas raízes em causa. E eu acho que esta concepção de que avançarmos mais na integração pode pôr em causa a nossa nacionalidade, também não é positiva. Agora, digo mais uma vez, tenho mais dúvidas do que tinha há uns anos atrás em avançarmos num caminho mais federal. Acho que provavelmente podemos lá chegar, mas não é para amanhã, e espero que não o seja, porque as decisões que foram tomadas, passo a expressão, em cima do joelho, viram-se agora, e as repercussões estão à vista. E passamos a palavra ao António Pinto Basto, o engenheiro António Pinto Basto, que está na mesa Brasil. Muito boa tarde, Sra. Doutora. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu estava a pensar que temos assistido aqui nos últimos meses, enfim, vá lá, no máximo nos últimos 2 anos, ao crescimento da palavra populismo e populista. Ainda hoje foi aqui utilizada também. E então eu gostava de ouvir da sua boca a definição de populismo. E se isso não é qualquer coisa que aparece como contraponto à chamada demagogia, ficando a demagogia associada à esquerda e o populismo à direita. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado pela sua questão, António Pinto Basto, e também António Moura, na mesa ONU. Boa tarde. Antes de mais, só para dizer que é um prazer ver uma geração nova a opinar. Estamos muito habituados a ouvir sempre os mesmos, mais os da minha idade. A minha pergunta é o seguinte. Com a crise financeira, vimos que a Europa criou uma divisão norte-sul, mais recentemente entre os nacionalistas e universalistas. Nestes fóruns que mencionou, onde está uma nova geração, como é que essa nova geração encara estes temas? E uma segunda pergunta.
se a esses fóruns, a essa geração, tivessem o poder nas mãos, o que é que transformavam nesta Europa? Passava a ser realmente uma Europa com um sonho, ou no fundo ia ser outra vez mais do mesmo? Muito obrigado, Dr. António Moura. Vamos concluir esta ronda com uma pergunta do Dr. Hugo Santos Ferreira, que está na mesa Portugal. Ora, boa tarde. Começo por dar os meus parabéns a Lídia Pereira pela sua intervenção, pela sua visão de futuro, que é típica de uma jovem. Eu também, enfim, jovem, ainda dentro da ANJ, da Associação de Jovens, Nacional de Jovens, dizem que ainda sou jovem, com 35 anos, e por isso também é nessa qualidade que lhe dou os parabéns. Queria também falar um pouco realmente de jovens. Enfim, eu também como jovem associativo tenho sentido isto que lhe vou dizer agora, e eu penso que os jovens hoje têm um poder e uma influência que eu penso que já não tinham há alguns anos a esta parte. Se nós olharmos para o mundo, para as novas dinâmicas, para as novas tendências, e falamos de inovação, de tecnologia, os famosos millennials, os nómadas, os expats, enfim, tudo isto é juventude. Se falarmos também nas próprias cidades, que hoje em dia têm que ser cada vez mais modernas, mais contemporâneas, e hoje é muito importante, enfim, eu, representando também, conhecendo bem um lado da matéria de investimento, sei que hoje uma cidade que seja capaz de atrair jovens é uma cidade com interesse, e, portanto, tendo em conta toda esta dinâmica, perguntava-lhe o seguinte: como representante de jovens que é a nível europeu, se sente que nas entidades, nas instituições públicas, nomeadamente europeias, se sente que os jovens ganharam essa influência e têm hoje o verdadeiro dever de opinar, e opinar não só com responsabilidade, mas serem ouvidos. E, portanto, era isso que lhe perguntava. Se não, o que é que ainda temos mais, nós jovens, para fazer para ganharmos essa influência junto das entidades, nomeadamente europeias? Muito obrigado. A doutora Lídia Pereira, à mesa, trocámos impressões sobre o meu percurso associativo e falei-lhe em alguns passos que dei nesse universo. Agora que o Dr. Hugo Santos Ferreira falou na ANJ, esqueci-me de dizer que este estatuto dos 35 anos foi uma ideia minha quando também criei a Associação Nacional de Jovens Empresários. Quando ajudei a criar, fui da comissão instaladora, fui um dos primeiros dirigentes, e os primeiros escritórios da ANJ em Lisboa foram nos escritórios meus. Referi isto agora aqui mais em público porque manifestámos interesse em saber algo do percurso um do outro. Doutora Lídia Pereira, pedia-lhe então que respondesse a estas 3 perguntas, porque felizmente tivemos mais mãos no ar. Como vê, somos poucos, mas somos bastante participativos. Okay. A primeira pergunta relativamente ao populismo. Se eu tenho uma definição de populismo. Eu não tenho uma definição de populismo, mas eu estou convencida que o populismo também é demagogia. E acho que há populismo à esquerda e à direita. Portanto, não é um fenómeno exclusivo da direita. Tem sido mais associado à direita porque temos tido políticos ou atores políticos do espectro da direita, mas acho que não. Acho que a minha definição de populismo, o populismo deriva da democracia, como eu dizia, da democracia representativa, das novas ferramentas que temos à nossa disposição para fazer política, de não incluir, dos órgãos de comunicação social também não terem tido a visão talvez de mais especialização e de irem ao sabor das novas redes sociais, dos Twitters, e de não terem sabido absorver esta mudança, esta nova forma de fazer política, que é o que os populistas normalmente usam. Os populistas, nós sabemos que o discurso húngaro, até o discurso do recém-eleito presidente do Brasil, ignorou a comunicação social. E, portanto, se temos políticos que evitam o confronto numa plataforma imparcial
darem a sua opinião e de fazerem política de bastidores usando estas novas ferramentas, isso para mim é o que é verdadeiramente populista. E populista é como a demagogia, é tentar vender uma ideia que depois se sabe ou que depois se verifica que não tem prática, que não pode, que não faz parte de um futuro, de um discurso, de uma ideia que possa dar frutos. Vemos o que acontece. Vemos o que acontece com algumas democracias europeias que já tiveram populistas no governo e que manifestamente se provaram, e por exemplo nos países nórdicos, a sua inutilidade. Portanto, acho, no entanto, que é uma preocupação latente, que acho que as pessoas que advogam o populismo chegam a um determinado espectro de pessoas que se sentem talvez ignoradas pela sociedade e, portanto, são um alvo fácil, são pessoas que estão mais vulneráveis. Agora, a definição exata de populismo só posso dizer que acho que é também demagogia e não a quero associar populismo esquerda e direita. O populismo está presente no espectro político igualmente. Na questão do poder da Europa Norte-Sul e das plataformas ou dos fóruns em que participo, quem é que se seria diferente? Eu acho que o que é interessante ver ou enquanto presidente do IEP, e já antes, quando fazia parte, quando estava no Gabinete de Relações Internacionais da JSD, quando nós temos a oportunidade de participar nestas reuniões, nós vemos de facto o confronto de ideias para uma Europa que é naturalmente diversa. Portanto, unidos na diversidade é o mote, o slogan da União Europeia, e nós, quando estamos sentados à mesma mesa, percebemos as grandes diferenças de prioridades do norte ao sul, do leste ao oeste. Eu vou dar um exemplo de uma discussão que ocorreu há relativamente pouco tempo, para mostrar, ou para exemplificar, para ilustrar a questão das diferenças de abordagem do norte e do sul. Eu dizia, por acaso, ao Dr. Manuel Ramalho, quando estávamos durante o almoço, dizia que nós somos os sul-europeus, ou a Europa do Sul, somos os mais moderados no PPE e no IEP também, portanto, no partido, no centro-direita, porque somos acabamos por ser os verdadeiros europeístas, somos aqueles que ainda acreditam que há realmente benefícios em estarmos numa Europa, em estarmos neste clube. Porque depois temos os nossos colegas nórdicos, que são sempre muito relutantes no que toca a finanças públicas, e bem sabemos o que é que aconteceu no passado, muito criteriosos, muito às vezes intransigentes. O mesmo se passa com a Áustria, com a Alemanha, e portanto a vantagem, eu não quero dizer que se eles fariam diferente se tivessem o poder nas mãos. Eu acho que a composição, aquilo que nós temos neste momento, é o que traz riqueza ao projeto europeu. Vamos andar sempre, e passo a expressão, vamos andar sempre às turras. Nós nunca vamos chegar a um consenso, e ainda bem que já está a ser ponderada a questão mesmo no Conselho Europeu da unanimidade, porque é impossível avançar com um projeto europeu com unanimismos de 28 ou de 27 países Estados-membros a decidir na mesma posição sobre o mesmo tema. Agora, só para frisar, a vantagem destas plataformas é precisamente essa, é ver quais é que são as prioridades das diferentes geografias que compõem as famílias políticas, e portanto, não acho que fossem fazer diferente. Acho que talvez a condução
levasse um caminho diferente, mas acho que a riqueza é precisamente sermos tão diferentes. Mas precisamos de uma liderança forte que tenha uma visão concreta para levarmos a Europa para a frente. Sobre o Hugo Ferreira, não é? Hugo Santos Ferreira. Da ANGE, de 35 anos, eu digo frequentemente que os 30 são os novos 20 e, portanto, a juventude tem um prazo de validade mais prolongado hoje em dia. Eu acho que a juventude tem conseguido muita coisa a nível empresarial. No entanto, acho que as ferramentas que estão à disposição continuam a ser bastante burocráticas e o acesso às mesmas continua a ser muito difícil. Não é fácil para um jovem com uma startup, de repente, há muitos projetos, há muitos fundos europeus, há muito apoio que vem da União Europeia e que nós não fazemos ideia. Portanto, chegar à informação, apesar de vivermos numa sociedade de informação, em que com a internet não deveria ser difícil termos acesso a determinada informação, mas isso ainda continua a ser uma barreira, e eu acho que é fruto da excessiva burocracia. Acho que devia haver mais delegação de competências nas entidades regionais e até nas entidades locais, portanto, tentar desburocratizar Bruxelas e dar mais competências nestas matérias, porque as autoridades regionais e as autoridades locais são as que melhor conhecem a realidade dos cidadãos, a realidade das empresas. E, portanto, se continuamos a centralizar, e sei que já há muitas coisas que melhoraram no passado recente, devemos caminhar nesse sentido. Acho que não sei se a pergunta era algo dirigido à necessidade de nós termos, por exemplo, um Silicon Valley na Europa. Se calhar sim, fazia-nos falta, porque é pena ouvirmos dizer que muitas empresas europeias que nascem na Europa acabam por ir parar ao outro lado do Atlântico porque não temos as infraestruturas necessárias para dar resposta à magnitude, à dimensão de determinadas empresas que deviam manter o cunho europeu. Mas acho que a questão da desburocratização é uma prioridade. Temos apenas mais 5 minutos, vamos usá-los para 2 intervenções de jovens, ambos na mesa Portugal, 2 jovens de gerações diferentes. Começamos pelo Dr. Sebastião Bugalho e depois, logo ao lado, encerramos com o Dr. Fernando Negrão. Muito obrigado, Sr. Presidente Manuel Ramalho. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Eu vou quebrar o protocolo do clube e vou tratar a Lídia por tu, porque ela assim me o permitiu. Houve um presidente americano que costumava dizer que nós escolhemos fazer as coisas porque elas são difíceis e não porque elas são fáceis. Eu acho que quando olho para esta sala percebo porque é que ele disse isso, porque em qualquer outro país que tivesse uma líder da juventude europeia, a sala estaria cheia, estaria mais gente, estaria mais imprensa, estariam mais quadros dos vários partidos dessa juventude e tu não tiveste isso. No entanto, estás aqui, fizeste uma brilhante intervenção e precisamente fizeste nessa senda do que esse presidente americano disse, é porque tu escolhes fazer as coisas porque elas são difíceis e não porque são fáceis. Eu não sou militante de nenhum partido que integra a tua juventude partidária, mas sou um eleitor do PPE, portanto acho que me posso dirigir a ti e posso fazer-te a minha pergunta na qualidade de eleitor do PPE. Fala-se muito daquilo que é o património ideológico do PPE e do centro-direita em Portugal. Nos últimos meses ouvimos falar do centro-direita em Portugal, o património é as contas públicas direitinhas, ou defender a PGR. Eu não acho que seja nada disso. Eu acho que o património do centro-direita em Portugal é a realidade. Nós defendemos a realidade, não enganamos as pessoas. Não subtraímos a verdade do debate político. Portanto, a partir do momento em que o nosso património é a realidade, eu consegui perceber que tu respeitavas esse património quando tu falavas das pensões, das alterações climáticas, da necessidade de desburocratizar. Isso és tu a defender esse património da realidade. E peço-te então que respondas à minha pergunta seguindo esse património. Fala-se muito também dos populismos lá fora, dos populismos da extrema-direita, dos populismos da Hungria, da Polónia, etc. Eu queria perguntar-te se tu também não achas que devia ser uma prioridade para a juventude e para a juventude europeia combater os populismos dentro de casa.
porque há bocado o distinto cavalheiro daquela mesa perguntava uma definição de populismo. E a mim apetecia-me responder, temos que ir todos de autocarro ao Parlamento, não é? Porque no Parlamento há lá várias definições de populismo. Eu acho que em vez de falar só de extrema-direita, devíamos falar da extrema-direita, mas também devíamos falar do facto de, em Portugal, haver partidos com assento parlamentar que defendem ditaduras onde as pessoas estão a comer hoje os animais do jardim zoológico porque já não há comida. Onde o dinheiro desvalorizou de tal modo que é pesado em balanças de pastelaria. Acho que é desses populismos que também devíamos falar e queria perguntar se também não devia ser uma prioridade da juventude europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Sebastião Bugalho. Tem então a palavra para encerramento o Dr. Fernando Negrão. Muito obrigado. Em primeiro lugar, um cumprimento muito especial à Lídia, se me permitem, porque é alguém que conseguiu conciliar uma carreira profissional de grande qualidade com uma carreira política notável, considerando a idade dela. E, portanto, eu acho que isso deve ser saudado e deve ser realçado, porque não acontece muitas vezes, e aconteceu com a Lídia, e é bom para Portugal, porque é uma portuguesa. A Lídia disse-nos aqui, eu sou portuguesa, eu sou europeia. Eu tenho a mesma opinião e comungo da mesma ideia. Agora, Lídia, nós olhamos para Portugal e para os portugueses e uma coisa nós temos a certeza. Os portugueses sabem que estão na União Europeia, na Europa, mas todos nós sabemos que a Europa não está dentro dos portugueses. E nós perguntamos-nos, a Europa já conseguiu fazer a sua união política, a sua união económica, a sua união monetária. E as pessoas? Não será que a Europa se esqueceu das pessoas? Nós olhamos para aquilo que é o futuro e estamos a falar de juventude. Eu ontem li uma entrevista com o mago da inteligência artificial na China, em que ele dizia que há dois caminhos no âmbito da inteligência artificial que estão a ser feitos no mundo. Um, nos Estados Unidos da América. Outro, na China. Dizendo ele que o da China é tão bom ou melhor que o americano e é perfeitamente desconhecido ao Ocidente. E nós perguntamos onde é que está a União Europeia. Porque se a União Europeia não faz esse caminho é porque não quer os jovens na União Europeia. E aliado a isto temos o problema das reformas. Porque o mundo do trabalho vai mudar completamente. E eu pergunto, Lida, deixo-lhe aqui duas perguntas. A primeira é, será que os partidos tradicionais têm como adquirido que os jovens não votam? E como não votam, nós não vamos preocupar com os problemas deles. E fazem a política, que é a política ainda do século XX. E não saem do século XX. E deixava-lhe uma outra que é, afinal, onde é que está a Europa no novo mundo que aí vem, na nova revolução tecnológica que já está, na digitalização da sociedade e por aí adiante. E muito obrigado. Soutor, muito obrigado. Sebastião Bugalho, Ana Paula pode já subir, acabou o debate. E a Filipa também pode. Sebastião, permita-me que o trate só pelo nome. Eu tenho 3 filhos e todos nasceram há mais tempo. Eu penso que o Sebastião só tem 22 anos. Ou já fez 23. Já fez 23 anos. Mas quando o conheci, estava ali nos 20. Aquilo que disse, de facto, é verdade. Mas é uma verdade que nós pretendemos contrariar. Justamente por isso é que este clube gosta de ver salas cheias. Mas posso dizer-lhe que este evento, com quem aqui está, é dos eventos que mais prazer nos deu organizar. Acho que todos nós, cidadãos, associações, instituições, empresas, temos um dever profundo de contrariar o que ainda se está a passar na sociedade a que pertencemos. Temos que ajudar a sociedade a ter um maior desejo de ouvir o que jovens como a Lídia, como o Sebastião, que está noutra área, têm para nos dizer. Até porque, quer queiramos, quer não, vamos ser governados por vós. Os nossos filhos vão ser governados por vós. Portanto, é importante que os ajudemos, através da nossa intervenção cívica, que os ajudemos a crescer no caminho certo. Doutora Lídia Pereira, já falei demais.
pedia-lhe que encerrasse com a resposta às perguntas colocadas e, imediatamente a seguir, entregar-lhe-ei, e com muita honra, o seu cartão de sócia honorária deste nosso clube, e acompanhá-la-ei depois lá acima. Mas o microfone é seu. Obrigada. Sebastião, também te vou tratar por tu, porque acho que nos podemos utilizar esta forma mais informal. Eu concordo contigo, acho que tens toda a razão quando dizes que deve haver um processo de reflexão interno em casa sobre a questão dos populismos. Acho lamentável determinadas posições políticas relativamente no que se passa neste momento, por exemplo, na Venezuela, e não só, há outras democracias, mesmo na Europa. Em Malta morreu uma jornalista porque andava a denunciar corrupção num governo socialista. E não houve, e por acaso, vou passar só esta nota, no Congresso dos Sociais-Democratas dos S&D, que decorreu em dezembro passado em Lisboa, vimos uma eurodeputada, Ana Gomes, realmente insurgir-se contra a comunicação, o discurso do primeiro-ministro maltês, que se dirigiu com o anfitrião PS português, dirigiu-se aos congressistas, e não entendo como é que o Partido Socialista não se recusa ou também não faz esta própria análise de que isto é absolutamente inaceitável. Morrerem pessoas hoje em dia, em democracias ditas livres, por denunciarem casos de corrupção. E, portanto, evidentemente que essa análise tem que ser feita e que estes atos têm que ser condenados. Eu não sei se provavelmente seguiram as notícias relativamente à Venezuela, no atraso que houve do governo espanhol em declarar-se absolutamente 100% solidário com o presidente da Assembleia Legislativa venezuelana e também um governo socialista. Portanto, este tipo de reflexão tem que ser feito primeiro em casa. E sobre isso, e porque falávamos de populismo, antes do Natal emiti relativamente àquilo que se passa, por exemplo, na Hungria. O Fidesz, a juventude do Fidesz é membro do IEP. Eu tenho uma vice-presidente da juventude do Fidesz, que é a Fidelitas, e não me furtei em emitir um comunicado em dizer em como condenava, portanto, a presidente do IEP condena a questão da gestão da universidade, da CEU, em Budapeste. A mudança da universidade, portanto, fecharam a universidade, é a primeira vez que isto acontece na Europa, depois de muitos anos, fecham uma universidade e mudam-na para a Áustria porque de repente começou a tornar-se incomodativa. Mas é preciso ter coragem e é preciso mostrar liderança nestas matérias. Sobre a pergunta do Dr. Fernando Negrão, a questão da União e da União Europeia e da Europa para as pessoas, pois vai ao encontro daquilo que eu dizia mais cedo hoje sobre a questão de ainda termos muito latente a crise financeira e a forma como isto tudo afetou e a percepção que as pessoas têm de forma generalizada de que todas as imposições e todos os cortes salariais, tudo aquilo que foi necessário fazer para continuar a gerir um país, que a culpa é de Bruxelas e porque temos que cumprir determinados rácios de dívida, déficits, etc. E por isso aqui é preciso reconquistarmos as pessoas e mostrarmos que se calhar é importante vermos que se estivéssemos isolados, se não houvesse União Europeia, e fazer este exercício, se não houvesse União Europeia, se tivesse Portugal isolado, estaríamos melhor? Eu tenho francas dúvidas. Agora, aceitarmos tudo aquilo todas as negociações que foram feitas, se calhar a introdução do euro, eu sou favorável ao euro, mas a precipitação, talvez, com que as coisas foram surgindo na história, leva-nos a pensar e, se calhar, dar um passo atrás para darmos dois à frente, e isso é importante ser discutido. Sobre os partidos políticos, eu, mais do que ninguém, acho que os partidos políticos precisam mesmo de fazer um refresh e perceber que têm que se abrir à sociedade.
Acho que, por exemplo, o PSD está neste momento a fazer esse exercício de abertura à sociedade, primeiro com o Conselho Estratégico, tem agora a iniciativa do PSD 4.0, que inclui este fenómeno de digitalização e de implementação ou de introdução na vida interna do país, mas acho que, de facto, continuarmos com ciclos plurinominais como temos hoje em dia nas legislativas, em que se calhar outras pessoas que não se identificam com um ou com outro partido têm a vida dificultada em quererem afirmar-se politicamente. Acho que, de facto, e dado que temos hoje em dia outras tantas plataformas que dão palco a pessoas que querem intervir politicamente, acho que sem dúvida alguma que os partidos têm ainda um longo caminho a percorrer. A velocidade e o ritmo em que nos movemos hoje em dia é difícil de acompanhar. As instituições demoram na adaptação, mas é sem dúvida, mas é preciso, acima de tudo, vontade política. Doutora Lídia Pereira, aqui tem o cartão prometido que lhe vou entregar com imenso gosto. Muito obrigada. A data de hoje e a qualidade, como disse, vitalícia, que no seu caso, serão imensas décadas. Sim, porque a esperança média de vida hoje em dia vai até aos... Vai conhecer muitos presidentes aqui no clube. Espero que sim. Muito obrigada. Beijinho. E com o cartão? Joaquim, okay. obrigado. Assim? Outra vez? E vou acompanhá-lo agora. Não sei se querem interagir um pouco com...